bendito a Deus, grande a Deus, soberano a Deus. Aleluia. Podem tomar os vossos assentos. Aleluia. 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 A cada dia que nós conhecemos um pouquinho mais, aleluia, o nosso Deus, daquele pouquinho que a nossa compreensão pode alcançar, também nós nos conhecemos. Uma forma muito interessante para nós nos conhecermos, que deve ser a maior preocupação de todos os homens, é conhecer a si mesmo, é conhecendo a Deus. A cada dia que Deus se revela um pouquinho para nós, nós também passamos a conhecer um pouquinho de nós mesmos. As maiores angústias e os maiores conflitos que pairam sobre a humanidade está relacionado com a ignorância do homem. A ignorância do homem para consigo mesmo. Há uma busca muito incessante do homem de estudar para fora. Mas o homem evolui, o homem cresce, o homem alcança patamares mais elevados, quando ele também dedica boa parte do seu tempo para conhecer a si mesmo, ou seja, um estudo profundo para dentro. Para dentro. E conhecendo a Deus, conhecer a Deus, repito, dentro daquele limite bem restrito que a nossa mente pode compreendê-lo, traz elevo para nós mesmos. Na medida que o Senhor se revela a nós, nós passamos a conhecer um pouquinho de nós, e aí facilita os relacionamentos, facilita a forma de caminhar, de viver, de lutar, de enfrentar as dificuldades, facilita lá no final o nosso momento de morrer nesta dimensão. Louvado seja Deus. Para esta noite nós estamos falando de um Deus que vai falar um pouquinho dele para nós, sobre ele enquanto Pai da eternidade. Aqui nós estamos diante de um assunto difícil de compreensão. Difícil de compreensão. Deuteronômio 29, um versículo muito bom para memorizar, né? 29 de Deuteronômio, vai dizer que aquilo que Deus revelou está revelado para os homens. Aquilo que ele não revelou, não está revelado, está encoberto e pronto. Não é? Está aí? Muito bem. Né? As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Uma das coisas que não chegou ainda com muita clareza, e não é porque Deus não queira, é porque não é a hora, é acerca da eternidade. A eternidade ela é difícil de compreender, mas logo no começo da nossa fé, nós já compreendemos que a eternidade é algo que não tem começo e algo que não tem fim. Né? E aí nós imaginamos assim, a existência de Deus. Deus, por também ser infinito, ele chega e emerge dentro da eternidade. Então essa compreensão é uma das primeiras compreensões que vem para a nossa mente. Aí ele chega, está a eternidade ali, ele vem e se lança ali dentro e se transforma, né, num ser eterno. Mas aí, o texto que nós lemos hoje, ele joga, ele coloca em dúvida, aliás, ele tira do páreo essa nossa corrente teológica ou teórica, essa nossa forma de pensar. Por quê? Não é um Deus que vem e se lança dentro da eternidade. Não é um Deus que vem e se acomoda dentro da eternidade. O texto apresenta ele como Pai da eternidade. Então, ele chega antes da eternidade e gera a eternidade. Então, na verdade, aí eu tenho que dar outro entendimento. Então, na verdade, ele não chega. Né? Ele não chega. Não tem um ato de chegar antes da eternidade. Então, aí faz sentido quando, lá em Hebreus, nós vamos, né, ler isso aqui, 13:8, vai dizer, Jesus Cristo é o mesmo. Ontem. Esse ontem aqui
é muito além da eternidade surgir. E a eternidade surge como se não tem início? Vai perguntar para outra pessoa, irmãos. Eu estou dizendo que nós estamos diante de uma situação aqui apertada. Ele diz, aquilo que não tem começo, não tem fim. Eu sou o pai disso aí. Tem alguém que quer me ajudar aqui? Eu abro espaço do microfone. Eu sou o pai daquilo que não tem começo e não tem fim. E muitos de nós estamos investigando onde ele nasceu, como é que ele surgiu. Não, irmão, largue isso de mão. Sinta ele hoje e você vai entender como que ele quer se relacionar com você no contexto da eternidade. Nesta noite, Deus vai mostrar para você que o mais importante do que você compreender estas coisas encobertas é você saber como se relacionar com ele dentro da eternidade. Aleluia. Aleluia. Bendito é Deus. Bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor. Jesus Cristo é o mesmo ontem. Hebreus 13, 8, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Louvado e engrandecido é o Senhor. Pastor Giselson, então como é que fica essa história, quando ele diz, eu sou o começo e eu sou o fim? Quando Deus, o próprio Jesus, se apresenta dizendo, eu sou o alfa, ou seja, eu sou o primeiro, eu sou, né? E eu sou o derradeiro, eu sou o começo, e eu sou o fim. Isso está para com algo. É o Senhor se posicionando para com algo. Até ontem eu entendi que inclusive para com os homens. Mas aí, o Senhor tem falado comigo, para nós pregarmos nesta noite, que não está para com, o Senhor não é o alfa, o Senhor não é o começo e não é o fim, para com os homens. Porque, acredite o Senhor ou não, Ele também tira o homem desse contexto de nasceu tal dia e morreu tal dia. Por isso que é bom conhecer a Deus, porque conhecendo a Deus nós nos conhecemos um pouquinho também. E nos conhecendo nós vamos entender por que eu estou numa caminhada espiritual, por que eu estou numa caminhada religiosa, por que eu me converti ao cristianismo, por que agora eu sou, vou usar aqui uma palavra, né, irmãos, muito conhecida por todos nós de origem católica, né? Por que agora eu sou devoto do Pai da eternidade? Aleluia, bendito é o Senhor. Então, que dia que ele começou, como é que ele foi gerado? Não, Deus é. Deus não foi, Deus não será, Deus é. Deus é. Aleluia, bendito é o Senhor. Aleluia, bendito é o Senhor. Hoje eu serei muito diretão, muito rápido, né? Fiz 3 folhas, já estou na 3ª. Escrevi em 3 folhas, já fui para a 3ª para finalizar, né? Aleluia, o Pai da eternidade. Tem muitos versículos bíblicos, né? Anotei alguns, em que o Senhor se apresenta como o eterno. O eterno. O eterno. Nós não podemos deixar de compreender que Ele gerou a eternidade. Mas acontece que estar como eterno não é uma prerrogativa do Senhor para Ele apenas se apresentar como o diferente, o maior. Não. Embora Ele seja tudo isso, Ele faz uns movimentos e Ele começa a dividir e a compartilhar algumas coisas das suas grandezas. Nós podemos acessar o céu pelo Espírito Santo do Senhor. Isso é uma bondade de Deus. Nós podemos nos valermos aqui de dons para fazer coisas extraordinárias na terra. Isso é o quê? O compartilhar de Deus conosco, dos seus maravilhosos poderes. Mas, enquanto Pai da eternidade, o que tem que marcar a nossa noite hoje é o fato de Ele ter compartilhado, não com as suas criaturas no geral, e é importante diferenciar isso, mas com o homem. Ele compartilhou
a eternidade. Paulo, em algum momento, ele vai dizer assim: olha, se a nossa vida se resume a apenas esse tempo aqui de 1 a 70 anos, do dia que sai do ventre para o dia que desce para a sepultura, nós somos os piores dos miseráveis. Por que tem muitas pessoas distraídas? Por que existem muitas desilusões? Por que existem muitas frustrações? Por que a nossa alma, a alma do homem, vive adoecida? Porque o homem coloca toda a sua força, toda a sua energia, porque o homem pega tudo que ele pode pensar e contemplar e coloca nesse espaço curto de tempo que nós chamamos de vida, que é do dia do nascimento, e não é bem assim, porque nós nascemos diferente da maioria dos demais seres vivos. Nós nascemos sem poder fazer nada. Né? Eu vejo a maioria dos animais nasce e já consegue correr, movimentar, fazer coisas, se alimentar, fazer coisas terríveis, né? Se a mãe não voltar, ele vai embora. O ser humano não, precisa de um tempão. Então a nossa vida, quando eu vou ter autonomia, aí, contando daí até o dia que eu desço à sepultura, irmãos, e todos nós aqui, a maioria de nós, todos os nossos planejamentos, todos os nossos projetos, tudo que nós anotamos, tudo que nós almejamos, tudo que nós buscamos, por tudo quanto lutamos, é para esse pedacinho de existência. É muita gente descendo à sepultura sem realizar quase nada. É muita gente desistindo de caminhar por causa de uma não realização nesta dimensão. Abacuque, né? Ele tinha uma compreensão maior. Ele diz assim: se as coisas dessa dimensão, que criaram expectativa em mim, não fluir, não muda nada. E aí ele vai trazer lá o quê? Se a vaca... Eu preciso da sua atenção aqui. Se a vaca não gerar filho, não é? Se não tiver leite, se as plantas não produzirem, ele continua sendo Deus. Ou seja, a minha expectativa, a expectativa de Abacuque, ela ia muito além desta dimensão. E hoje o culto é para isso. É para elastecer na minha e na sua mente, para elastecer na minha e na sua alma, o sentimento de eternidade. Então eu vou parar aqui nessa caminhada? Não, porque o que eu movimento aqui, eu já estou num contexto de eternidade. Vai refletir amanhã. O Pai da eternidade pega e cria todas as coisas. E aqui eu gosto disso porque gente é que precisa ser amado. Nós temos que amar gente. Por quê, pastor? Nós podemos gostar das coisas, nós podemos respeitar as coisas, nós podemos dar atenção para as coisas, para os bichos. Temos sim, como seres humanos e sobretudo como crentes. Mas o nosso amor, ele é direcionado para a gente. Por quê? Porque a gente, Deus fez, gente foi feito por Deus diferente de todas as outras coisas. Então os meus sentimentos para com o homem tem que também ser diferente do sentimento para com todas as outras coisas. Para com o carro, para com a casa, para com os rebanhos, para com, enfim. Ele cria todas as coisas e coloca alma vivente. E aí as coisas se movimentam, as plantas e tudo com vida. Agora com o homem, ele faz diferente. Ele cria, ele poderia dizer, movimente-se, passa a ser alma vivente, no sentido de alma pura. Mas quando ele faz uma movimentação peculiar, diferente de todas as outras coisas com que ele estava atuando na criação, ele agora sopra no homem. E poucos pensam que o soprar de Deus no homem é para ele viver do nascimento ao dia que ele desce à sepultura. E hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer que não é isso. Quando ele sopra, ele coloca dentro do homem o quê? A eternidade. Você não vai encontrar isso na vaca, no bode, na ovelha, não. Por isso que eu não posso dizer que o mesmo sentimento meu com a novilha é o mesmo sentimento que eu tenho para com os homens. Isso é perigoso.
Porque Deus fez questão de diferenciar as coisas. Deus fez questão de diferenciar as coisas. E se eu estou nessa caminhada com Deus, eu também tenho que entender as diferenças das coisas. Nós fomos dotados da eternidade, o ser humano. O sopro sai virtude de Deus. E no meio dessas virtudes vem um atributo de Deus para com o homem. O que é? Eternidade. Então o Pai da eternidade lança dentro do homem a eternidade. Por isso, irmãos, que nossos projetos têm que ir além dessa existência. As nossas construções, elas têm que ir além dessa existência. Todos trabalham na formação de patrimônio, sim ou não? A formação do nosso patrimônio tem que ser além dessa existência. E como bem ensina o nosso pastor presidente, se eu tenho 2 ambientes para construir, e tem um dos ambientes em que as construções serão temporárias, elas não terão um tempo muito duradouro, elas estarão sujeitas à traça e à ferrugem. E eu também tenho a possibilidade de construir num outro ambiente, e nesse outro ambiente é seguro de que tudo que lá foi edificado nunca mais será destruído. Para onde nós vamos mandar mais material de construção? É o presidente que faz essa pergunta. Para onde? Qual é a construção que nós vamos dedicar mais a ela? Nesta dimensão que já é seguro que ela vai cair, que ela vai tombar. Ou eu vou construir naquele ambiente em que não tem possibilidade de aquilo que está construído, construído está. Nossa alma seria mais aliviada, porque no dia que cair uma parede aqui, imediatamente das construções daqui, e cai, e vai cair. No dia que cair um telhado aqui, e vai cair, imediatamente vai ser projetado, enquanto um telhado cai aqui, mais um andar é construído lá. Nessa hora a minha alma vai encontrar o quê? Regozijo. As aflições de alma é porque não há nada do eterno que já está em nós, em termos de obra, em termos de construção. Então uma parede que cai aqui, uma rachadura numa parede, naquilo que me demandou tanto esforço, abala a minha alma. Por quê? Porque a minha vida se resume só nessa parede, que agora está rachada. Mas quando a parede racha aqui, e eu sei que fiz tudo o que tinha que ser feito, mas mesmo assim ela rachou, e o pastor já tinha me avisado que ela ia rachar, aí o Senhor traz, como é que é? Eu levo a minha memória, a senhora ensinou esses dias aqui, lá no livro de Lamentações, para aquilo que me traz esperança, né? Que a minha memória é projetada para aquilo que me traz esperança. Rachou aqui, aí vem vários comandos para eu entrar em angústia e fadiga, mas imediatamente o Espírito Santo traz para mim, traz na minha memória aquilo que está sendo construído lá, aquilo que está sendo edificado lá, aonde a traça e a ferrugem não pode chegar. Aleluia! Bendito é o Senhor. Por que nós somos tão adoecidos? Porque nossa energia, nossos esforços é concentrado, a maior parte dos nossos esforços, eles são concentrados naquilo que perece. Porque nós não nos conhecemos como seres eternos. O que é ansiedade? Eu tenho que fazer logo porque sei que vou morrer amanhã. Eu tenho que acelerar. E Paulo diz assim, ó, vamos correr com paciência. Sem ansiedade. Lança sobre ele, Pedro vai dizer, lança sobre ele toda a sua ansiedade, toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem que cuidar de vós. E o cuidado não se limita no que eu vejo ele fazendo aqui. Pode ser que eu saia desse culto com a dor que eu cheguei com ela aqui.
Mas na noite desse culto, o Senhor não programou para tirar uma dor nesta dimensão. Mas Ele tem, certamente, eu não tenho dúvida disso, que por este culto que você veio aqui, algo foi colocado naquela casa lá. O apóstolo diz: ei, eu estou com dor aqui, tem uma aflição aqui, eu estou com espinho na carne. Ele diz: olha, eu estou tão ocupado construindo a sua morada aqui, que não dá nem tempo para cuidar desse espinho aí. Isso é muito minuto diante daquilo que está sendo estruturado para você aqui, ó Saulo. Aleluia. Aleluia, bendito é o Senhor. Caminhando para o fim, sobre o Pai da eternidade. Ele lançou a eternidade dentro de todos os homens. Mas ele sabia que mesmo saindo da eternidade, das entranhas dele, Deus, Pai da eternidade, muitos de nós não valorizaríamos esta benesse. Aí, como ele não tem plano B, ele projetou, dois lugares para as pessoas passarem a eternidade. A eternidade não é uma prerrogativa do crente. A eternidade Ele deu para todos. Agora, o que mudou o que Deus fez de diferente, que precisa ser explicado aqui, anunciado aqui nesta noite? É porque Ele já sabia que muitos dos que foram agraciados com a eternidade não daria valor à eternidade. Aí Ele estruturou um lugar para aqueles que não darão valor passar a eternidade. Passar não, está a eternidade. Lá não passa. Se é eterno, não passa. Isso é chamado lago de fogo. Alguns estudiosos dizem que naquele dia, e aí eu estou dizendo algumas pessoas que lidam com isso, escatológicos, enfim, não estou aqui asseverando, dizendo, mas para mim faz muito sentido. Este lugar não terá nada de Deus. Então, há aqueles que dizem que ali, naquele dia da separação, a partícula de Deus será tirada de dentro daqueles que serão encaminhados para aquele lugar chamado Lago de Fogo. A partícula de Deus que foi colocada lá no princípio será tirada. Ficará a eternidade, mas sem a essência de Deus. Aí para lá vai os anjos, seres eternos, que não valorizaram a eternidade, que trocaram a eternidade por um momento de grandeza, que parecia ser um momento de grandeza. Para lá vai a morte, para lá vai o inferno, e para lá irão os homens que não deram valor à eternidade, que brincaram com a eternidade, que zombaram da eternidade, que levaram a vida, como muitos dizem, aproveitando a vida, como que se a vida fosse só 70 anos. Para muitos que se curvaram diante de prazeres tão momentâneos, sem saber que aquele prazer de 10, 15, 20, meia hora, um dia, estava comprometendo uma jornada eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu faço isso, Deus não me puniu, não mexeu, não fez nada comigo. Eu me comportei assim, estou indo bem, estou bem aceito no meio da congregação, não aconteceu nada. Não, eu fiz aquilo, eu consegui até dormir em paz. Não sabemos nós que o Senhor não está preocupado em retalhar ninguém. O detalhe é que a cada movimento desse, sem esse zelo, sem essa compreensão, eu vou me distanciando.
Eu vou me distanciando do lugar que originalmente o Senhor gostaria que todos nós ficássemos. E pastor, e como é que eu sei quem está indo para um lado e quem está indo para o outro? A Bíblia responde. A Bíblia responde. Eu quero me ater para terminar de verdade. Em Isaías, eu anotei aqui, 57:15. Tem o Salmo 90, de versículo 2, que vai falar do Senhor eterno. O Salmo 93:2 também. Eclesiastes 3:11, bem apurado, e dependendo da versão isso vai estar mais claro. Eclesiastes 3:11 vai dizer que nós não temos essa capacidade de compreender esse Deus nessa condição, enquanto é eterno. Está encoberto, vai ficar encoberto. Mas olha interessante, o que é a Bíblia? Tem coisas que eu não posso compreender, mas posso viver plenamente. Tem coisas que não foi me permitido compreender, mas pela fé eu posso viver plenamente. Aleluia. Mas como é que eu vou saber? Como é que eu vou compreender onde eu estou? Enquanto é eterno, onde eu vou estar na eternidade? O Senhor deixou um obreiro que andava comigo, assim, me ajudando em muitas coisas, obras pesadas, conhecido como Vidoca. Pode ser que ele esteja nos assistindo, ele está lá no Piauí. Ele dizia assim: pastor, existem umas senhas. Existem umas senhas. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, é ele dizendo, em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito. O mesmo Deus que tem um lugar sublime, um lugar alto, um lugar puro, purificado, como morada, ele compartilha a sua habitação, né? A forma mais forte para compreender isso aí, no com é no. Esse com aí é no sentido de, é ele dizendo, nós vamos compreender assim como. Lá, Paulo é que vai trazer a compreensão para isso aí, quando ele diz, não sois vós templo do Espírito Santo? Não sois vós morada do Eterno? Não sois vós a habitação do Eterno? Então, já se sabe hoje, no autoexame, quem vai para o lago de fogo, no autoexame, não é eu examinando o outro, no autoexame, quem está destinado, quem está em condição de estar com o Senhor na eternidade, que é o propósito dele, e de quem está longe do Senhor, já para com a eternidade. A presença dele flui, ainda que o indivíduo não saiba explicar. Mas aqueles que compreenderam e valorizaram a eternidade, o Senhor, por nós já estarmos inseridos nela, o Senhor já faz uma movimentação habitando no homem. Pastor, não sinto nada. Pastor, não me entusiasmo com isso. Hoje você vai dizer para ele, a casa está aberta. E assim como o Senhor tem um santuário magnífico, eu fiquei escutando hoje um hino da Isadora Pompeu. E ela canta falando de uma casinha. Vocês sabem do hino? Ela fala de uma casinha muito ruim. E ela diz assim, o lote, ninguém compraria. O lote era fraquinho demais, imprestável. Fiquei escutando o dia todo e pensando nessa mensagem. Aí ela vai dizer assim, mas esse lote que ninguém queria,
contrito e abatido de espírito. Pequeno, miúdo. Reconhecedor de que não tem como fazer por barganha. Reconhecedor que não tem como comprar. Reconhecedor que não tem nenhuma estratégia. Ela diz que ele vem e compra esse terreno. E habita nessa casinha. O eterno que mora na eternidade também passa a compartilhar na dimensão terrena de várias casinhas eternas. E esse é o sinal do autoexame. Em que dimensão nós estamos na caminhada? Hoje, espiritualidade é medida, sabe com o quê? Dons. Conquistas de coisas. Quer saber se alguém está com Deus? É se ele está conquistando coisas. É se ele está sendo bem sucedido profissionalmente. É se ele está avançando enquanto obreiro. É se ele está, a família dele ninguém adoece. É se ele é contemplado com grandes coisas aqui. Nada contra isso, e nós entendemos que Deus opera assim na vida do crente. Mas o divisor de água é se o Senhor habita no indivíduo. As grandes coisas poderão até fazer diferença aqui durante 70 anos. Mas o fato do Senhor habitar ou não vai fazer diferença para sempre. Ele tem uma morada no lugar mais alto e sublime. Mas ele também habita no contrito, no abatido de espírito, e é ele e por ele é que faz esse miúdo, esse abatido, esse contrito, o quê? Vivificar. É o que pega o abatido, não por um movimento qualquer, mas pela sua própria presença, habitando no abatido. Caí, ninguém me ajuda, ninguém comparece, e tal, me abandonaram, viraram as costas. Não, irmão, está abatido, o seu coração tem que desejar, é o Pai da eternidade. Para vivificar o espírito contrito e abatido, ou seja, uma alma machucada, para vivificar o coração dos contritos. Ele mora, ele habita, ele não nos faz templo apenas para nos dar uma melhora de vida durante 70 anos, irmãos. O Senhor jamais deixaria o seu alto e sublime trono fazer uma movimentação, porque imagina qual é a movimentação de Deus para deixar o seu alto e sublime trono para comparecer na minha vida, na sua vida. Essa movimentação, irmãos, sacode o céu inteiro. Toda comitiva tem que se movimentar. Por isso é que diz, tem festa nos céus, quando uma alma se salva. É porque o céu todinho tem que se movimentar. Tem que dar valor nesse Deus que habita em nós. Não é apenas por um protocolo congregacional, por uma questão ética, por uma questão de vergonha, que eu vou... Não, irmãos, eu vou ter que ter um encaminhamento, eu vou ter que ter uma jornada de endireitamento. É porque o Deus poderoso olhou para uma casinha miserável, de paredes todas danificadas, uma casinha cheia de ratos, cheia de morcegos, abandonada, que já não tinha mais nem atenção da prefeitura. Ela estava tão lançada, né, lá para ser, lá na nossa terra chama de tapera. É aquilo que habitaram lá há muito tempo, e os habitantes que ali ficaram não deram reforma, não deram manutenção. Nós sabemos disso. É o porceiro chamado diabo. Quando ele está na casa, a casa só vai arruinando. E quando ela está no ápice da destruição, o Senhor chega. O Senhor chega e diz, eu não vou só reformar, eu não vou só ajeitar, eu vou morar eu vou morar nessa casa. Aleluia.
Aleluia. Não deu certo alguma coisa nessa dimensão? Tranquilo, amém. Minha alma, por que te abate? Não deu certo alguma coisa aqui? Não fluiu? Ei, não para não. Minha alma, por que te abate? Há toda uma jornada de eternidade te aguardando, a minha alma. Minha alma, isso aqui o pastor já ensinou. Você está morrendo por isso. Isso ia deixar suas mãos um dia, ou suas mãos deixariam isso um dia. Minha alma, olhe para a eternidade, contemple a eternidade e viva na eternidade. Estou chorando hoje, mas não vou me desesperar diante desse choro, porque vai passar na viagem de eternidade. Vou sair dessa dimensão um dia, e aí eu entro numa fase para todo sempre, em que não haverá mais lágrimas, que não haverá mais dores. Aleluia, bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja Deus. Ah, meus irmãos, se nós não refletirmos sobre essa jornada de eternidade e começarmos a perceber que não é por acaso que o Senhor flui em nossas vidas através do seu Espírito Santo. O Senhor nos restaurou e fez de nós agora para o mundo. Continua algo, tem tantas pessoas que estão hoje tristes porque o mundo não dá valor, porque o mundo não vê, porque o mundo não elogia. Meu Deus, eu falava isso para o meu filho hoje, não é? Meu filho, não se preocupe. Enquanto o mundo está te reprovando, glorifique a Deus. Enquanto o mundo está querendo ficar longe de você, glorifique a Deus. Por quê? Porque aonde o Pai da eternidade habita, coisas miúdas, profanas, não pode aproximar. Aleluia, aleluia. Você não foi chamado, irmãos, para essa jornadinha, não. Você não é crente por causa dessa jornadinha aqui, não. Jornadinha de 70, 80 anos. Não, você não é isso. Jesus não morreu na cruz do Calvário por causa de uma jornadinha minha e sua de poucos dias, não, irmão. Alguém fica com pena de João. O senhor falou quem? Foi irmão Taelso, né? Diácono, né? Falou de João, né? Tem irmãos que tem dó de João. Como é que João é o maior dos profetas, dito por Jesus Cristo? Por que João é aquele que é batizado com o Espírito Santo, ainda no ventre da mãe, e aí morre de uma forma tão, eu vou dizer assim, tão difícil, não é? Alguém está numa festa e diz, eu quero um prêmio para a minha festa. Qual é o prêmio? Eu quero a cabeça de João num prato. O maior dos profetas? A cabeça num prato? O pai da jovem que estava festejando não gostava de João porque ele tinha relacionamento extraconjugal, né? Parece-me que com a cunhada. E João já tinha falado para ele, ei, nesse lugar bem aí, você vai se dar mal, isso aí está errado. Tá bom, traz a cabeça de João. Aí os irmãos ficam pensando, e Jesus? E como é que Deus fica diante disso? Irmão, João, depois chegou lá a notícia, como foi já ensinado aqui hoje, João entendeu, vou entrar na dimensão maior, já de imediato. Eu já cumpri a minha missão, nessa dimensão de fadiga. Olha que forma diferente de ver as coisas. Enquanto eu estou com pena dele, estava ele celebrando e saindo dessa curta ilusão. Fica mais leve quando eu sei que aqui é só uns dias. Fica mais leve quando o senhor falava hoje da necessidade de nós pregarmos. Quando eu compreendo isso, presbítero Napoleão, que eu olho para o irmão, que ele não é templo de Deus, e eu me apavoro. E eu quebro todos os meus preceitos e preconceitos e prego para ele, porque eu começo a vê-lo dentro do lago de fogo. O pregador que não compreende essas coisas, ele fica pensando assim, se der eu prego, se não der eu não prego. Se der eu falo, se não der eu não falo, até porque eu não vou me queimar lá no serviço, até porque eu não vou arrumar uma inimizade lá. Mas quando eu entendo que aquele indivíduo está brincando com a eternidade,
e que o lago de fogo está preparado para pessoas com aquele comportamento. Quando eu me vejo, eu já estou lá dizendo: muda de vida. Jesus Cristo te colocou aí a eternidade, mas mais do que isso, Ele quer que a eternidade sua seja usufruída na presença dEle, na presença dEle, na presença dEle. Aleluia, bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Eu comentei aqui sobre a criança que eu fui com o irmão evangelista Lucas e a irmã dele, lá fazer o sepultamento da criancinha que nasceu, ficou um minutinho e faleceu. E aí eu fiquei indagando ao Senhor. E o Senhor falou comigo ali. Eu já comentei aqui, vou repetir. Era uma fisionomia sisuda, um menino de personalidade forte. Estava escrito ali. E ele lá prontinho para ser sepultado. E eu disse: como assim, Deus? E o Senhor falou forte no meu coração: tem pessoas que eu não deixarei ficar muito tempo aqui, nessa dimensão míope da jornada. Tem pessoas que são nobríssimas, que eu não deixarei passar pelos dissabores dessa jornada minuta e ilusória. Eu faço uma ascensão já direto para a eternidade. A eternidade no seu sentido pleno, né? No seu sentido pleno. Aleluia, bendito seja Deus. Mas como é difícil compreendermos essas coisas, porque para nós a vida é isso aqui. Mas na medida em que eu valorizo esse habitar de Deus em mim, vai ter dia que eu vou estar bem fraco, vai ter dia que eu vou estar abatido, mas Ele vai me vivificar. Vai ter dia que eu vou estar plenamente abatido, como eu vejo nas histórias narradas nos Salmos de Davi. Fiz questão de ler muitos deles aqui no último dia de oração à noite. Mostrava um homem totalmente abatido, mas do meio dos salmos em diante, ele começava a adorar. E ele arrematava dizendo: mas o Senhor me vivificou. Mas o Senhor compareceu aqui na casinha velha destruída e reergueu novamente. O Pai da eternidade te presenteou com um sopro de eternidade e se preocupou agora com a sua jornada de eternidade e preparou. Eu falei de um lugar ruim que foi preparado para as pessoas que brincarão com a eternidade, mas para você que escuta esta palavra nesta noite, aleluia, bendito seja Deus. Eu não sei muita coisa para te prometer, para te assegurar nesta dimensão aqui. Eu não posso assegurar que você terá o melhor casamento do mundo. Eu não posso assegurar que você terá os melhores filhos da terra. Eu não posso assegurar que você ocupará os melhores lugares profissionalmente. Eu não posso lhe assegurar que você vai ser o obreiro de maior destaque. Mas eu posso assegurar que se você valorizar, aleluia, aleluia, esta palavra nesta noite, Deus, pelo seu Santo Espírito, fará de você morada dele. E Ele morando e habitando em você, Ele se encarregará de desviar os seus passos do lago de fogo e te colocará nos céus. E você terá a eternidade na sua plenitude, face a face com Ele. Isso vai muito além de que confessar uma religião. Isso vai muito além do que viver preceitos religiosos. Isso é começar a viver hoje como cidadão dos céus.
é começar a viver hoje, tendo acesso aos céus. E aí a sua jornada, ela deixa de ser apenas uma religião a qual você confessa. Ela deixa de ser algumas tradições que você vive. Enquanto muitos estarão apavorados e ansiosos por coisas tão fúteis. Pessoas desejando inclusive a morte de outro por coisas tão fúteis. Você já vai estar vivendo e contemplando, aleluia, bendito seja Deus, uma jornada de providências celestiais. Ele próprio, o Pai da eternidade, vai ser água para te hidratar. Ele próprio, o Pai da eternidade, vai ser pão para te alimentar. É diferente. É Ele mesmo que há de preparar a mesa diante de ti. E se Ele entender que não deve lhe dar pão, vai vir água da eternidade para um ser eterno. E essa água vai ser suficiente para te manter de pé. Mas se ele entender que tem que ficar sem água e sem pão, de uma forma literal, só a presença dele habitando em você, você não terá sede e não terá fome. As riquezas passarão a ter outro sentido, porque o dono de todas as coisas estará em vós. Os medos, as inseguranças não mais te afetarão, porque o Senhor de todas as coisas, o Criador e Senhor de tudo, estará habitando em vós. Faça o autoexame nesta noite.